Jesus. Êxodo, capítulo de número 3, os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E você diz amém. Os que podem sentar, por favor, se acomode. Queridos, olhe para cá, redobre a sua atenção. Eu vou deixar os irmãos se acomodarem, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus esta madrugada. O texto que nós temos por base, como texto áureo da nossa meditação, é um texto muito familiar da igreja. Eu acredito que pelo menos 99% dos irmãos que estão presentes aqui essa madrugada já ouviram alguém pregar acerca do capítulo de número 3 do livro do Êxodo, pois o capítulo de número 3 trata-se a respeito da chamada de Moisés. Porém, para que nós possamos compreender melhor o capítulo de número 3, nós precisamos se lembrar que havia uma promessa de Deus para a nação de Israel. Esta promessa está registrada no livro do Gênesis, capítulo de número 15, o versículo de número 13, quando Deus havia dito para Abraão que a sua descendência iria passar por um período de escravidão de aproximadamente 400 anos, mas que depois deste tempo, Deus os tiraria da terra da escravidão com a sua mão forte. Porém, quando nós lemos o livro do Êxodo, no capítulo de número 12 e no verso de número 40, nós percebemos que parece que há uma contradição aqui, porque primeiro Deus havia dito que o povo passaria 400 anos subjugado à escravidão, mas agora, no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 40, a Bíblia diz que Israel, eles permaneceram 430 anos subjugado à escravidão do Egito. Será que há uma contradição aqui? Claro que não. Na verdade, Deus havia dito que o povo passaria 400 anos, mas a rebeldia da nação fez com que aquele tempo ele aumentasse, e o que era para ser 400 anos, passou a ser 430 anos, porque a nossa rebeldia, a nossa desobediência, nos faz permanecer em provas que já deveriam ter acabado faz tempo. A Bíblia diz, olhe para cá, que mesmo Deus havendo prometido que tiraria o povo está debaixo de opressão. Você conhece a história. Jacó havia ido com cerca de 75 pessoas para o Egito, mas agora começa um processo de crescimento, começa um processo de expansão no meio da nação de Israel. Quando você olha para os primeiros capítulos
do livro do Êxodo, você percebe que Israel, eles estão crescendo mesmo estando habitando em terra de inimigos. Isso aqui me chama a atenção, porque quando você olha para o capítulo 1, você encontra uma nação que está vivendo em um território de inimigos. Você encontra uma nação que está vivendo em um território pagão. Mas no versículo de número 7 do capítulo de número 1, a Bíblia diz que Israel cresce. A Bíblia diz que Israel se multiplica. A Bíblia diz que Israel se fortalece. E isso aqui criou uma pergunta no meu coração: como é que pode alguém crescer em uma terra estranha? Como pode alguém crescer em uma terra aonde não é a sua terra natal? E aí eu entendi, porque lá no livro do Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 5, Deus havia liberado sobre a vida de Abraão uma bênção. Esta bênção é chamada de bênção do crescimento. Repito, essa bênção é chamada de bênção do crescimento. E aqui eu percebi o porquê que Israel está habitando em uma terra de inimigo, mas continua crescendo. Porque quem carrega a bênção do crescimento, não importa o lugar em que ele esteja, não importa o lugar em que ele mora, não importa o lugar em que ele congrega, ele cresce aonde coloca a planta do seu pé. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém essa madrugada, e a palavra é essa: não vai precisar mudar de casa, não vai precisar mudar, aleluia, de igreja, não vai precisar mudar de região. Eu vi alguém dizendo: pastor, tem horas que nós temos que ir para alguns lugares, porque lá é o lugar do crescimento. Eu não acredito. A bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: a tua congregação pode ser pequena, mas é lá que Deus vai te fazer crescer. Quem sabe a tua casa pode ser a casa mais simples do bairro que você mora, mas se você carrega a bênção de Deus, é lá que Deus vai te fazer prosperar, é lá que Deus vai te fazer crescer. Quem carrega a bênção do crescimento não escolhe lugar para crescer, não escolhe lugar para frutificar. Aonde ele coloca a planta do seu pé, Deus o prospera, Deus o faz crescer. Israel se torna grande, olhe para cá. Israel se torna poderoso, Israel está crescendo. E aí quando a gente olha para a Bíblia diz que nasceu, aleluia, cresceu e se tornou o novo faraó daquele ambiente, daquela terra, alguém que não conhecia José e nem a sua história, nem os feitos que José havia feito para com o Egito. Então, este novo faraó, ele começa a observar que a nação de Israel está crescendo, a nação de Israel está se tornando grande, a nação de Israel está se tornando poderosa, e até aí tudo bem. Mas quando a gente olha para o versículo de número 9, o texto diz que Faraó reúne o seu povo, reúne o seu exército e faz uma indagação para eles dizendo: olha, eu tenho observado que esse povo aí, os israelitas, eles estão se tornando grande. E não só isso, ele vai usar uma expressão, pastor Ivair, que me cativa, porque Faraó vai olhar e vai dizer: eles estão se tornando mais forte e mais poderoso do que nós, eles estão se tornando mais forte e mais poderoso do que nós. Percebeu? Enquanto Israel está crescendo, não tem problema. Enquanto Israel está grande, não há problema. Mas o problema começa quando eles se tornam maiores do que os próprios habitantes daquela terra.
O problema começa quando o faraó percebe que Israel está se tornando mais forte, mais poderoso. Então eu aprendo aqui que há uma síndrome de faraó. E que síndrome é essa, pastor Cláudio Júnior? A síndrome de faraó é essa: você pode crescer, você pode se tornar grande, só não pode crescer mais do que nós, só não pode crescer mais do que a gente. E eu percebi que nos dias odiernos a qual nós vivemos, tem gente carregando esta síndrome. Tem gente que quer te ver bem, só não quer te ver melhor do que ela. Tem gente que quer te ver crescer, só não quer te ver crescer mais do que ela. Tem gente que quer te ver pregar, só não quer te ver pregar mais do que ele. Tem gente que quer te ver cantar, só não quer te ver cantar mais do que ele. Só que o que Faraó precisa entender é que o povo não está crescendo porque quer, o povo está crescendo porque há uma bênção de Deus sobre a vida. Ai, ai. Levanta essa mão que eu vou liberar para quem tem glória a Deus aqui esta madrugada. A raiva de Satanás, a raiva de alguns caluniadores, a raiva de alguns difamadores é que eles estão olhando para você crescendo, prosperando e se tornando maior do que eles. Mas assim diz o Senhor na minha boca: Faraó pode pular, Faraó pode arquitetar, Faraó pode planejar, ninguém vai parar o crescimento que Deus determinou para a sua vida, para a sua casa, para a sua chamada. Se eu tivesse no teu lugar, eu melhorava esse glória, eu melhorava esse aleluia, porque o céu está usando a minha boca para dizer para alguém: querendo Satanás ou não, você vai crescer. Querendo Faraó ou não, você vai crescer. Querendo a macumbeira ou não, você vai crescer. Se tem alguém que crê e recebe essa palavra, pelo amor de Deus, levanta essa mão, abre essa boca e libera esse grito de glória a Deus que está na tua boca. Dá uma catucada em alguém com carinho e respeito aí do teu lado e diga para ele: eu não cresço porque quero. Fala para ela: eu não cresço porque quero, eu cresço porque carrego uma bênção. Eu cresço, de revasse anda. E o problema é que tem gente aí que entende de melisma, entende de vibrato, entende de falsete, entende de tenor, de contralto. Tem gente aí que entende de oratória, que entende de homilética, hermenêutica, exegese, mas está no mesmo lugar. E Deus está dizendo: eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero e do jeito. O problema é que eles estão se tornando maiores, estão crescendo mais. Enquanto está do mesmo tamanho, legal. Mas na hora que sobressai, na hora que aumenta o crescimento, aí olhe para cá. Faraó, não contente com o crescimento do povo de Deus, ele vai criar alguns projetos, ele vai arquitetar alguns planos, a fim de paralisar, a fim de neutralizar o crescimento do povo de Deus. E agora olhe para cá. A primeira investida de Faraó contra os filhos de Israel está no capítulo 1 e no versículo de número 11 a seguir. Faraó reúne o seu povo e diz o seguinte: olha, para que não haja o caso de estourar uma guerra e Israel se unir com nações inimigas da gente e se tornar mais forte do que nós e nos subjugar a escravidão, vamos fazer o seguinte: vamos dobrar a carga horária de trabalho desse povo, vamos fazer esse povo trabalhar incansavelmente, vamos colocar tributos, taxas, e eles vão se cansar, vão trabalhar que nem condenado. Chegando em casa não vão coabitar com suas mulheres e não vai nascer mais nenhum hebreu. Assim
nós conseguimos neutralizar o crescimento desse povo. A ideia foi boa, o projeto até que foi interessante. Só que a Bíblia diz, irmãos, olhe para cá, que o jugo foi tão pesado, senhores, a aflição foi tão ferrenha sobre a vida dos filhos de Israel, que eles disseram que a sua vida estava amarga. Só que eu gosto disso porque, e prepara para dar glória a Deus, aleluia, porque no capítulo de número 1 e no verso de número 2, o texto conhecido da igreja, a Bíblia diz: mas quanto mais os afligiam. Não, eu vou ler de novo. Mas quanto mais os afligiam, o que acontece, pregador? Eles param de crescer, eles param de avançar, eles param de prosperar. Claro que não, olha o texto: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Eu não sei quem é que vai dar glória, mas vou liberar. O que Faraó não sabia, pastor Ivair, o que Faraó não entendeu, igreja do Senhor, é que o povo de Deus é o único povo da face da terra, pastores, que tem a capacidade de crescer mesmo debaixo de pancada. Faraó não entendeu, é que o povo de Deus é o único povo da terra, aleluia, que tem a capacidade de apanhar e continuar crescendo, apanhar e continuar prosperando, apanhar e continuar dando glória. O diabo não entende como é que pode. Apanhou o dia inteiro, sofreu a semana toda, foi quebrado a semana toda, mas continua na vigília dando glória. É que nós carregamos a bênção, aleluia, que a nação de Israel carregava. Está debaixo de pancada, mas continua crescendo. Está debaixo de aflição, mas continua crescendo. Eu não sei quem é que vai pegar, mas eu vou liberar a si mesmo. O céu está usando a minha boca essa noite para dizer: Satanás está achando que essa pancada vai te parar, que essa calúnia vai te parar, que essa inimizade vai te parar. Ele quebrou a cara. Pode bater, diabo, pode falar, diabo, pode criticar, diabo. Quanto mais a gente apanha, mais a gente cresce. Quanto mais a gente apanha, mais a gente avança. Crescer debaixo de pancada. Sabe o que Deus falou para mim quando eu li esse texto? Quem não tem estrutura para apanhar, também não está pronto para crescer. Vou falar de novo. Quem não tem estrutura para apanhar, também não está pronto para crescer. Ai, pastor, eu não quero sofrer. Eu não quero padecer, pastor. Se falar mal de mim, eu saio da igreja. Se me olhar torto, eu entrego o departamento. Se pisar no meu calo, na próxima eu nem venho. Você não está pronto para crescer. Você não está pronto para avançar. Eu estou pregando para gente que está apanhando, mas está dizendo: vai, diabo, a graça dele me basta. A graça dele me basta. A graça dele me basta. Diga para alguém: aguenta essa dor, meu filho. Essa dor é que vai te fazer crescer. Olhe para cá. Quanto mais os afligiam, o resultado não era o que Faraó esperava. Porque a Bíblia diz que o povo continuava se multiplicando. Porque o povo de Deus tem a capacidade de crescer, mesmo debaixo de pancada, mesmo debaixo de pedrada, mesmo debaixo de afronta. A igreja continua crescendo. Quando o Faraó percebeu
que o seu primeiro projeto, o seu primeiro ataque deu errado, ele não se dá por vencido. Então ele vai para o segundo ataque. E aí quando eu fui ler o segundo ataque do faraó, irmãos, o meu coração doeu. Por quê? Porque no capítulo, olhe para cá, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, escute isso. A ideia aqui, gente, a segunda opressão do faraó contra os filhos de Israel é o seguinte: ele chama duas parteiras, e olha o detalhe, duas parteiras hebreias. Diga comigo, hebreias. Não, melhor isso aí, diga hebreias. Grave isso. Ele chama duas parteiras hebreias, e ele dá uma ordem para elas. A ordem é: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias que estão gestantes, que estão grávidas, a darem à luz os seus filhos, olhem para o sexo da criança. Se for menina, pode deixar viver. Agora, se for menino, tem que matar. Não pode deixar viver. Gente, para pensar nisso aqui comigo. Faraó chamou duas parteiras hebreias. Será que não havia parteiras no Egito? Por que Faraó pega duas parteiras hebreias? Aí Deus falou para mim: o tempo mudou, mas a estratégia ainda é a mesma. O tempo mudou, mas a estratégia de Satanás ainda é a mesma. Qual? Ele quer pegar uma hebreia para matar outro hebreu. Ele quer pegar um hebreu para dar fim em outro hebreu. Aí Deus falou para mim: o tempo mudou, mas a estratégia é a mesma. Aleluia. O tempo é outro, mas a ferramenta é a mesma. Você já percebeu, irmão, que quem fala mal de pastor é crente? Você já percebeu que quem fala mal de pregador é crente? Você já percebeu que quem fala mal de evento é crente? Os maiores consumidores de páginas gospels de fofoca não são ímpios. Entra lá para você ver o tanto de crente que tem lá consumindo, aleluia, esses conteúdos. Por quê? Porque o tempo é outro, mas a estratégia do faraó ainda é a mesma: pegar crente para matar crente, pegar pregador para matar pregador, pegar pastor para matar pastor. Mas eu vim aqui dizer: hoje vai cair cavalo e vai cair cavaleiro, porque na igreja de Jesus ninguém vai tocar, ninguém vai tocar, ninguém vai tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Parteiras foram chamadas para fazer o quê? Para fazer parto. Então elas foram chamadas para dar vida. E quem foi chamado para dar vida não tem tempo para matar ninguém. Não, eu vou de novo. Quem foi chamado para dar vida não perde tempo matando ninguém. Quem foi chamado para falar bem não perde tempo falando mal. Quem foi chamado para abraçar não perde tempo apunhalando ninguém pelas costas. Quem foi chamado para estender a mão não ataca a pedra em ninguém. Deus te chamou para dar vida e não para matar. Irmão, o lindo vem agora, olha para cá. Se você olhar para o texto, você vai ver que essas parteiras aqui, gente, elas não tinham filhos. Não, pastor, não. Porque lá embaixo,
Lá no capítulo de número 1, e no versículo de número, olha para cá, e no versículo de número 21, a Bíblia diz que Deus, porque elas temeram a Deus e não conseguiram matar os meninos que nasciam, a Bíblia diz que Deus deu a elas a bênção de constituir casa ou famílias. Então elas não geram, mas estão ajudando alguém a gerar. Elas não geram, mas elas estão ajudando alguém que está gerando. Porque tem gente assim, já que eu não gero, ninguém também vai gerar. Já que eu não tive oportunidade, então vou atrapalhar todo mundo que teve. Ei, meu lindo, minha linda, se você ainda não gera, vai ajudando quem está gerando. Vai ajudando quem está gerando. Por quê? Porque enquanto você ajuda quem está gerando, Deus está te preparando para gerar. Pastor, eu não prego ainda, então vai ajudando quem prega. Pastor, eu não canto ainda, então vai ajudando quem canta. Pastor, eu não lidero ainda, então vai ajudando quem lidera. Porque enquanto você ajuda alguém, Deus está te preparando para gerar também amanhã. Então ajuda e não prejudica. Elas foram chamadas para ajudar. E porque elas não ouviram o decreto do faraó para matar os meninos, olha para cá. E eu gosto, irmão, dessa expressão que o texto usa. Porque a ideia aqui é matar os meninos que nasciam. Diga para alguém, não mata os meninos que estão nascendo, não. Tem muita gente matando os meninos que estão nascendo. Ah, mas é menino, não merece oportunidade. Ah, mas é menino, não merece pregar. Ah, mas é menino, não merece cantar. Não mata os meninos que estão nascendo, não. Deixa os meninos nascer. Você pode dizer isso para alguém? Diga, deixa os meninos nascerem. O plano deu errado de novo. O povo continua crescendo. A nação continua prosperando. Israel continua expandindo. Primeiro projeto falhou. O efeito foi colateral. Segundo projeto deu errado. E aí Faraó agora tem uma ideia. Vamos estreitar um pouco mais. E então no capítulo 1 e no último versículo do capítulo 1, no versículo de número 22, Faraó agora dá um decreto. E o decreto é esse: todos os filhos hebreus do sexo masculino têm que morrer. Irmãos, o capítulo 1 termina debaixo de um decreto de morte. Faraó está dizendo, é para matar, é para aniquilar, não é para sobrar ninguém. Se nasceu e é homem, tem que morrer. A história diz que naquele tempo, as mulheres tinham medo de engravidar, porque sabiam que se fosse menino, teria que matar o seu filho. Se não matasse, morreria ela e toda a casa. E aí eu gosto disso, gente, porque no capítulo 1, o capítulo termina com um decreto de morte. Mas o capítulo 2 começa assim, ó. E foi um homem da casa de Levi, e se casou com uma filha de Levi. Verso 2, e a mulher concebeu. E a mulher engravidou. E aí? E deu à luz o seu filho. Deus falou para mim, no meio de um decreto de morte, tem alguém com coragem para gerar.
Não, eu não sei quem é que pega isso aqui, mas eu vou liberar. Debaixo de um decreto de morte, Deus está gerando o maior projeto da tua vida. Debaixo de um decreto de morte, vai nascer o maior projeto de Deus para a tua história. Não tenha medo de gerar, porque o sistema está dizendo que não. Não tenha medo, aleluia, de gerar, porque tem alguém dizendo que o dólar está alto, que o dólar está caro. Deus está dizendo: gere em tempo de crise, gere em tempo de escassez. No meio da luta é que você vai gerar o maior projeto da tua história. Moisés é projeto de Deus, sim ou não? Sim ou não? Moisés é um projeto grande, sim ou não? Então projeto grande não nasce em qualquer momento. Não, vou repetir isso aqui. Projeto grande não nasce em qualquer momento. Os maiores projetos são gerados no útero do sofrimento. Os maiores projetos são gerados no útero da dor. Os maiores projetos são gerados no útero da escassez e do sofrimento. E eu sei que eu estou pregando para alguém que entrou aqui dizendo: Deus, está tão difícil, eu não sei se eu vou suportar, aleluia, eu não sei se eu vou aguentar mais. E Deus está dizendo: essas dores aí são as dores de parto que você está sentindo, porque está chegando a hora de nascer o projeto que vai mudar a tua história, o projeto que vai mudar a tua vida, o projeto que vai mudar teu ministério, tua chamada. É agora que você vai ter que gerar. Não tenha medo de gerar, porque alguém decretou morte. Ei, olha para cá. Eu fiquei tentando entender por que Joquebede teve coragem de engravidar e dar à luz um filho, mesmo sabendo que poderia morrer ela e o menino e a casa. Aí Deus falou para mim: porque Joquebede entendeu que Moisés é projeto de Deus. E projeto de Deus, pastor Ivaí, não é mudado pelo ambiente em que está, mas é o ambiente em que ele está que é mudado pelo projeto de Deus. Pastor Cláudio, melhora para mim, vou melhorar. Não é a tua realidade que vai mudar o que Deus te prometeu, mas é o que Deus te prometeu que vai mudar a tua realidade. Não é a situação da tua casa que vai mudar o que Deus falou a respeito dela, mas é o que Deus falou a respeito dela que vai mudar a tua casa. Não é a realidade que você vive hoje que vai mudar aquilo que Deus te prometeu, mas é aquilo que Ele te prometeu que vai mudar o que você vive hoje. Não é o lugar que altera a promessa, é a promessa que altera o lugar. É por isso que Joquebede tem coragem de gerar, mesmo debaixo de um decreto de morte. E eu gosto disso, por quê? Porque a Bíblia diz que Joquebede deu à luz ao seu filho. E o texto diz que ela viu que o menino era formoso. Aleluia. E aí ela pega o menino que é bonito, que é formoso. E o texto diz, pastor Ivaí, que ela o escondeu. Diga para alguém assim: o projeto é bonito, a chamada é linda, mas não está no tempo de aparecer. Então esconde. Ela pega o menino e esconde. Pode falar isso aqui, gente? Tem gente com ministério lindo, pastor, chamada linda, mas ele não sabe entender o tempo. Aí Deus fala com ele assim: ó, vou te levantar. Amanhã ele bota um cartazão na internet: agendas abertas, assessoria. Deus te chamou, filho, eu sei, mas se não está no tempo de aparecer, se esconde.
Se não está no tempo de aparecer, vai para a madrugada. Vai para a vigília da catedral. Se não está no tempo de aparecer, vai para o ciclo de oração na tua igreja. Se não está no tempo de aparecer, vai para a consagração com as irmãs. Se não está no tempo de aparecer, vai para a vigília orar. Vai para o meio do mato clamar. Mas pelo amor de Deus, não apareça fora do tempo. É por isso que tem muitas pessoas que não suportam, porque querem aparecer fora do tempo de Deus. Por que Joquebede pega o menino e esconde? Porque ele é um menino, é uma criança, é um bebê. E Moisés não tem estrutura para apanhar. Então lá vai de novo. Não tem estrutura para apanhar, então não aparece. Não tem estrutura para ser caluniado, então não aparece. Não tem estrutura para ser corrigido, então não erra. Ela pega o menino e esconde, pastor. Por 3 meses. Quantos meses? Ela o esconde por 3 meses. Só que tem um detalhe. No verso 3 do capítulo 2, o texto diz assim, ó, não podendo mais escondê-lo. Olha para cá. No verso 2, ela gera, pega o menino e faz o quê? Esconde. 3 meses. Só que aí no verso 3 o texto diz, não podendo mais escondê-lo. Eu te pergunto, por que ela não pôde mais escondê-lo? Sabe por quê? Porque o menino está crescendo. Então significa que ele está escondido, mas está... Porque tem gente dizendo assim, se eu tivesse 1 milhão de seguidores. Se eu pregasse naquele congresso. Se eu tivesse naquele cartaz. Se eu tivesse na mídia. E Deus está dizendo, quem disse que para crescer precisa aparecer? Tem gente crescendo escondido sem ninguém ver. Tem gente crescendo escondido sem aparecer. Eu vim pregar para gente que não está na mídia, não tem nome, não tem seguidor, mas está crescendo no secreto, está crescendo na oração, está crescendo no particular, está crescendo escondido. Crescimento de Deus não depende de aparecer. Aí alguém um dia disse para mim assim, pastor, quem não é visto não é lembrado. Eu disse, então Davi estava perdido. Ninguém viu Davi. Mas tinha um Deus dizendo assim, vai lá na casa de Jessé. O pai não viu, Eliabe não viu, Samar não viu, Abinadab não viu, mas quem chamou viu. Vai lá, porque eu tenho algo na vida dele. Quem foi que disse que você precisa ser visto para ser lembrado? Para ser lembrado você precisa orar. Para ser lembrado você precisa ter vida com Deus. Para ser lembrado você tem que ter vida no altar. Isso é o suficiente. Olhe para cá. Moisés agora vai parar. Você conhece muito bem a história e por isso eu ganho tempo. A mãe, sabendo que ele não poderia mais ser escondido, ela pega o menino, pega um cesto, uma arca, calafeta com betume por dentro e por fora, põe o menino dentro daquele cesto, vai lá na beira do Nilo e coloca à beira do rio, em cima de uma planta chamada de juncos. Eu já vi alguém dizendo que ela colocou o menino no rio.
Leia o texto, você vai ver que não foi no rio. Foi à beira do rio, em cima de uma planta chamada de junco. Sabe o que é lindo? É que lá na frente, essa planta chamada junco, ela era uma planta que ela era trabalhada, e daquela planta chamada junco se formava o papiro, que era a folha onde se escrevia a palavra de Deus antigamente. Então Joquebede, sem saber, ela está pegando o menino e colocando ele em cima da palavra. E é por isso que ele não morre, porque eu nunca vi projeto que está em cima da palavra morrer. Eu nunca vi chamada que está em cima da palavra morrer. Eu nunca vi ministério que está em cima da palavra morrer. Você conhece a história? Moisés é encontrado pela filha de Faraó, e ele agora vai passar 40 anos dentro do Egito. 40 anos sendo cuidado pela filha de Faraó. Depois de 40 anos, Deus decide chamar Moisés. E aí, quando eu olho para o texto, a Bíblia diz que Moisés, um dia já sendo grande, ele sai aos seus irmãos, e quando ele chega aos seus irmãos, ele vai ter uma visão que vai mexer com Moisés. Quem me ouve, diga amém. E que visão é essa, pastor? Escute. Moisés, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Moisés está vendo dois irmãos dele brigando, sabia disso? Como assim, pastor? Eu te explico. Um é irmão de Moisés pela cultura, e o outro é irmão de Moisés pelo sangue. Moisés está vendo um egípcio, que é seu irmão de cultura, porque ele passou 40 anos no Egito, maltratando um hebreu, que é seu irmão de sangue. E agora Moisés vai tomar uma decisão, e é aqui que eu queria chegar. Qual é a decisão dele? Ele vai ter que decidir quem ele vai ajudar. Ou ele ajuda seu irmão de sangue, ou ele ajuda seu irmão de cultura. Você conhece o texto. Moisés decide matar o egípcio. E aí, com essa atitude de Moisés, Deus me fez entender duas verdades. Primeira, quando Moisés mata o egípcio, Moisés está nos dando uma informação no mundo espiritual. Pastor Cláudio, que informação é essa? Lá vai. Eu disse para você que o egípcio é irmão de Moisés pela cultura. Só que tem um detalhe, cultura passa. Hoje você está aqui no Brasil. Se amanhã você for morar em Portugal ou em algum outro país, passando 40 anos lá, vai chegar uma hora que você já vai estar habituado à cultura daquele lugar. E vai esquecer da cultura brasileira. Por quê? Porque cultura passa. Por que Moisés decidiu matar o egípcio e não o hebreu? Porque Moisés entendeu. Egípcio fala daquilo que é passageiro. Porque cultura passa, agora sangue não passa. Sangue é permanente. Então Moisés está deixando claro para nós: eu vou matar o que é passageiro para ficar com aquilo que é permanente. Eu vou matar aquilo que passa para ficar com aquilo que é eterno. Deus te trouxe aqui esta madrugada para te dizer: perca o que é passageiro, mas não perca o que é eterno. Perca o que é passageiro, mas não abra mão daquilo que é permanente. Segunda verdade que Moisés me ensina com essa atitude: Deus vai chamá-lo. Quem me ouve, diga amém. Deus vai chamá-lo no capítulo 3.
Só que antes de Deus chamá-lo no capítulo 3, no capítulo 2 ele precisa matar um egípcio. Parece que eu vejo Jeová no trono olhando, dizendo: Moisés, a chamada está aí, o ministério está aí, a vocação está aí, mas eu só vou te levantar depois que você decidir matar esse egípcio. Quer pregar, filho? Mata esse egípcio hoje. Quer cantar, filha? Mata esse egípcio hoje. Quer pregar, mas não sai do TikTok? Mata esse egípcio hoje. Quer cantar, mas fica fazendo dancinha na frente da internet? Mata esse egípcio hoje. Quer pregar, mas não sai do site pornográfico? Mata esse egípcio hoje. Deus está dizendo: a chamada é linda, mas você vai ter que decidir. Mata esse egípcio agora. Olha para alguém e diga: dá glória a Deus ou toma água. Deus não levanta pessoas sem primeiro você matar o egípcio. Olha para alguém e diga para ele: é madrugada de decisão hoje. Fala para ela: até quando você vai deixar esse egípcio ganhar na tua vida? Até quando você vai deixar esse egípcio interferir na chamada de Deus para você? Já era para você estar muito longe, meu filho. Já era para você estar muito longe, minha filha. Mas esse egípcio está bloqueando você de avançar. Mas hoje a sepultura desse egípcio está aberta. Mata ele, enterra e vive o que Deus tem para você, Moisés. Ele mata o egípcio, como quem diz: eu estou matando a minha carne, para viver o projeto de Deus para a minha vida. E aí a Bíblia diz que ele o esconde na areia. Só que tudo já era permissão de Deus. O texto diz que descobriram o que Moisés fez. E aí olhe para mim, porque a Bíblia diz que Moisés, sabendo, irmãos, que Faraó iria cobrar, iria vir furioso para cima dele, o texto diz que Moisés, ele fugiu. Diga comigo: fugiu. Ele fugiu para o deserto de Midian. Irmãos, eu gosto dessa expressão. E Moisés fugiu. E Moisés fugiu. Para Moisés é rota de fuga, mas para Deus é lugar de encontro. Oramachandaramahaya. Para Moisés é fuga. Mas eu vou liberar algo aqui para quem tem glória a Deus da boca, pastor Ivair. Qualquer caminho de fuga, para quem tem chamada, vai levar para Deus. Vou falar de novo: qualquer caminho de fuga, para quem tem chamada, vai levar para Deus. Não existe fuga para quem tem chamada. Lembra do Elias? Elias também fugiu, cansado, aleluia, de ver a negligência da nação. Elias fugiu e se escondeu dentro de uma caverna, dizendo: Deus, eu não prego mais, eu não quero saber mais de ministério. Ele fugiu, mas quando ele chegou lá dentro, quem é que estava lá esperando ele? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Não dá para fugir da chamada que Deus delegou sobre a tua vida. E hoje Deus me trouxe aqui para te perguntar: até quando você vai bater cabeça? Até quando
quando você vai ficar correndo daquilo que Deus tem para a tua vida, está fugindo para tanta coisa, para tantos lugares, e Deus está dizendo: para onde você for, a minha chamada vai atrás de você, para onde você for, o meu ministério vai te alcançar. Não dá para fugir da chamada de Deus. Chega de fugir daquilo que Deus tem para você. Qualquer caminho de fuga para quem tem chamada vai levar para Deus. Aí a Bíblia diz que Moisés, escute isso, Moisés foi para o deserto de Midian, e lá ele se tornou pastor de ovelhas. Ele se tornou o quê? Ele se tornou o quê? Escute isso. Moisés se tornou pastor de ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas José havia dado um conselho para os seus irmãos, que no dia que Faraó chamasse os seus irmãos e perguntassem para ele qual era a vossa ocupação, eles nunca, isso José dizendo, eles nunca poderiam dizer que eram pastores de ovelhas, porque esta função, este cargo, esta ocupação de pastorear ovelhas para os egípcios era abominável. Para um egípcio, pastorear ovelha era algo horrível, tenebroso, era o fundo do poço. Eles tinham como abominação esta função. E aí, eu amo isso, por quê? Porque Moisés passou 40 anos no Egito, então ele conhece. Ele sabe que para os egípcios, ser pastor de ovelhas é abominável. Só que agora Deus pega Moisés, tira ele do Egito, leva para o deserto, e Moisés se torna o quê? Pastor de ovelhas. Aquilo que os egípcios mais odiavam que Moisés fosse, foi o que Deus fez de Moisés. Pegou não? Aquilo que o diabo mais odeia que você seja, é o que Deus vai fazer de você. Não, eu ouvi um glória a Deus, então vou repetir. Aquilo que o diabo mais odeia que você seja, é o que Deus vai fazer de você. É o que Deus vai fazer de você. Eu caminho para o fim. Moisés, segundo a Bíblia, está cuidando de ovelhas no deserto de Midian. Um belo dia, Moisés está apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. E aí o texto diz que ele leva o rebanho para o lado ocidental do deserto e chega ao monte de Deus, a Horebe. E ali, a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés se espanta com aquela visão, porque você conhece melhor do que eu isso. Era normal naquele tempo sarça queimar, mas essa aqui atrai a atenção de Moisés pelo fato de queimar e não se consumir. Ela queima e não apaga. Ela queima e não se extingue. Deus está revelando para Moisés o que é chamada, o que é ministério. Ministério não é queimar domingo e apagar segunda. Ministério não é queimar no congresso e apagar no culto de ensino. Ministério não é dar glória a Deus domingo à noite, mas domingo de manhã não apareceu na escola bíblica dominical. Ministério é queimar e não se consumir. Queima segunda, queima terça, queima quarta, queima quinta, sexta, sábado, congresso de manhã, de tarde, de noite, a chama está acesa. É isso que Deus está ensinando para Moisés.
Ministério é queimar e não apagar. É queimar e não se consumir. Aí, olha para cá, Moisés, espantado com aquela visão, ele diz assim, ó, eu vou virar para lá e vou ver o que está acontecendo. Por que essa chama não apaga? Mas antes que ele vá virar os olhos, a Bíblia diz que Deus vai bradar do meio da sarça. E vai dizer, Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pergunta para alguém assim, onde os seus pés têm andado? Tira a sandália dos pés. Eu paro aqui, tá, gente? Se você analisar o texto, você vai ver, irmãos, que Deus está pedindo para Moisés tirar a sandália dos pés, sim ou não? Você conhece melhor do que eu, essa sandália acompanha Moisés desde o Egito. Só que quando ele chega no lugar de encontro com Deus, Deus fala o quê? Tira a sandália. Era Deus dizendo, eu não posso te levantar se ainda houver um vestígio do Egito em você. Deus está dizendo, a limpeza é por completa. Não, pastor, eu me converti, mas se mexer comigo... No dia que eu desci as águas batismais, meu braço ficou para fora, pastor. Se me der um tapa num lado, eu vou dar outro também. Tira a sandália. Tira a sandália. Deus está dizendo, não pode haver nenhum vestígio do Egito na tua vida, Moisés. Então tira a sandália dos pés. Se você olhar o texto, você vai perceber que Deus manda ele tirar a sandália. Isso fala de renúncia, mas Deus também entrega para ele um cajado. Diga para alguém, tira a sandália. Deus vai te dar um cajado. Olha para cá. Eu fiquei perguntando, pastor Ivair, e aqui eu encerro. Por que Deus decidiu se revelar para Moisés na sarça? Será que não haviam outras árvores para Deus se revelar para Moisés? Por que Deus não escolheu uma videira, uma oliveira ou uma figueira para se revelar a Moisés? Deus escolheu uma sarça. Sabe o que é uma sarça? É um arbusto pequeno que nasce no deserto, espinhoso, e por causa do vento forte do deserto, ele fica todo torto, envergado. Então, olha para cá, sarça é um elemento pequeno, espinhoso e todo torto. Mas Deus olhou e disse, pois é nela que eu vou me revelar. Parece com a nossa história, porque nós também estávamos todo tortos, nós também estávamos cheios de espinho. Aí papai olhou e disse, pois é nessa sarça que eu vou descer, é nessa sarça espinhosa que eu vou descer. O pai tinha dito, esse aí ou é caixão ou é cadeia. A sociedade tinha dito, esse aí não serve mais para nada. Aí Deus olhou e disse, é essa sarça que eu quero, é essa sarça que eu quero, é lá que eu
descer. Posso orar, pastor? Posso orar? Fica de pé comigo. Diga para alguém: você é uma sarça para Deus. Tinha gente melhor para Deus levantar. Fala para ela: tinha gente melhor para Deus usar, mas Ele quis se revelar em você. Tá bom, pastor. Sabe o que era que diferenciava essa sarça das demais? Pergunte o quê? A presença de Deus nela. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus agora, mas lá vai. Você não é diferente por causa do teu timbre de voz. Você não é diferente por causa da tua oratória. Você não é diferente por causa do anel de formatura que você carrega. Você não é diferente por causa da conta que você tem gorda, não. Você não é diferente por causa do carro que você anda, da casa que você mora, não. Você é diferente porque a presença de Deus está em você. É isso que faz a diferença em você. Tinha gente melhor, mais bonita, mais formada, mais eloquente do que nós, mas Ele escolheu o espinheiro. Ele escolheu o galho seco, envergado. Ninguém queria chegar perto de você. Ninguém queria ser teu amigo, rapaz. Mas Ele decidiu se revelar em você. Diga isso para alguém: eu não sou uma sarça qualquer. Eu sou uma sarça que carrega a presença de Deus.